Senhores, tudo bem? Aqui é Rafael Campos, estamos com mais um episódio trazendo um pouco de materiais aqui para vocês e hoje irei falar sobre One Piece. A ideia não é necessariamente explicar como funciona o jogo ou as outras mecânicas, mas sim a ideia é trazer um pouco da análise de flavor, um pouco mais de ambientação e obviamente trazer aí um pouco de world building dentro das cartas, beleza? Então, bora lá conversar um pouquinho mais sobre One Piece dentro do card game no deck roxinho. Então, pessoal, a gente vai começar esse vídeo aqui mostrando o deck roxo do Kaido. Ele é o número 4, número 6, se eu não me engano. Então, assim, ele foi um dos primeiros a ser lançado e a cor roxa não é assim tão meta como, por exemplo, é a cor vermelha. Mas eu não vou estar aqui necessariamente para trazer para vocês as novidades do card game, porque, assim, o One Piece já está há bastante tempo no mercado. Até lançou um recentemente que é aquele símbolo famoso do Luffy que ele fala 2Y3D. No caso, que ao invés de ser apenas 3 dias a gente se encontra, mas sim será aí uns 2 aninhos de espera e treinamento, onde junta um pouco do Ace, um pouco do Luffy, um pouco do Sabo aí, os irmãos. Mas a ideia aqui que eu vou trazer para vocês hoje não é simplesmente falar do card game, mas sim mostrar aqui algumas coisinhas diferentes, um formato e obviamente um pouco aí da própria mecânica e, obviamente, o world building, claro, porque vamos fazer um vídeo aqui no canal Gravitando Mundos, então, obviamente, tem que ter world building, tem que ter flavor, tem que ter coisas. E, obviamente, se fica como uma dica também para a galera que quer fazer o próprio card game, estudar um pouquinho como funciona o card games alheios, principalmente os que funcionaram, vai dar muito certo. E, primeiramente, nós vamos começar com essa aqui, que eu já dei spoiler para vocês, que é o Dom. Esse dom aqui é interessante para a galera que joga Pokémon, é como se fosse energia, para a galera que joga Magic é como se fosse o terreno, mas na verdade isso aqui é meio que o custo. Como a gente pode ver, por exemplo, nessa cartinha aqui, nós temos um custo 2, que para você usar o Chips Red, nós precisamos aí, no caso, usar 2 desses dons. E uma coisa que é interessante também nesse detalhe é que se vocês podem ver que esse 4.000 pode ser intensificado com esse 1.000 que tem aqui. Então eu acho bem legal porque nós estamos falando não apenas de uma mecânica de energia, uma mecânica onde tem, no caso, o custo dela, mas sim nós temos também esses fatores que vão ter a intensificação. Então em alguns momentos você usa essa carta para poder baixar, no caso, suas criaturas, seus combatentes, mas no caso você vai usar isso aqui para usar como força dos seus ataques. É interessante que, para a galera que manja japonês, realmente está escrito aqui, seria Don, como se fosse uma energia, um formato que, dentro da mecânica que nós temos dos quadrinhos, é aquela força que você tem meio que vamos. Então nós temos aquele dom como um grande formatinho aí interessante. E dentro da proposta que nós temos do próprio One Piece, nós temos aqui diversos e mais ou menos de 1 a 10, onde tem o custo mínimo sendo aqui de 1 e vai. Não vou explicar necessariamente as regras, porque no caso não faz tanta diferença nesses quesitos, mas o interessante é que quando a gente pega uma proposta de construção, é interessante a gente ver não apenas o formato, no caso aqui é o formato aquele clássico, onde é do Pokémon, do Yu-Gi-Oh!, do Magic e tudo mais. Então, para a galera que vai montar o seu jogo, ter umas dimensões interessantes faz diferença na hora de construir a sua carta, mas o próprio flavor que a gente tem. Então, não apenas algo que represente a temática do jogo, mas também a mecânica em si. E a gente percebe que esse dom ele traz muito forte tanto a mecânica que nós temos da própria energização para poder baixar as criaturas, como até mesmo a própria força, o aumento delas. De uma forma geral, os card games no Japão eles têm uma tendência a se repetir. Então você percebe que a galera que joga Vanguard vê que tem sim diversos elementos que se repetem. Mas no caso eu queria trazer para vocês então não apenas a questão do deck do Kaido, mas sim algumas coisas interessantes que tem aqui. O deck dele, tá? O deck bonitinho, todas as cartas que vem, mais juntamente o seu comandante, que é algo que parece bastante com o Magic também. No caso, o comandante do deck do Kaido, obviamente, não deveria ser outro que não seja o próprio Kaido 5.000
aí de força, 5 de vida, o seu comandante. Mas no caso, eu vou trazer para vocês o deck do Kaido, mas não todas as cartas repetidas, mas sim apenas um exemplar de cada uma das coisas, de 1 até 9, que são todas as cartas que a gente tem. E o legal é que quando a gente fala sobre flavor, sobre world building ou simplesmente mecânicas de escrita, é interessante a gente ver como as coisas se conversam, como as coisas fazem junção entre todas elas. No caso, a gente tem primeiramente aqui uma carta de evento. E é interessante porque aqui, obviamente, faz todo sentido com o nosso comandante. Se o nosso Kaido é um monstro, um personagem que tem a capacidade de fazer esse golpe, que é o Blast Breath. No caso, a gente tem aqui nosso comandantezão bonitão, até com a tatuagem de dragão, algo que representa aqui também. Então, aqui faz todo sentido ter uma carta que faz alusão ao próprio golpe juntamente com o próprio comandante. Estamos falando sobre temática, estamos falando sobre flavor. Então, pra galera que curte o anime, conhece um pouco mais da história do personagem, saber que esse aqui é o golpe não finalizador dele, porque pra galera que já passou de um ano sabe que não tem nada mais, nada menos do que diversos combos diferentes que o Kaido, porém, essa carta de evento é algo interessante. Então, primeiramente, a gente vê como carta counter, onde você utiliza isso retornando. No caso, tem aqui o seu tom, onde você não apenas vira para utilizar a carta, mas sim, quando é negativo desse jeito, você volta a carta para o seu montezinho. Então, com isso, ele aumenta em 4.000 o seu personagem ou o seu líder, sendo o líder o Kaido ou o personagem ou o caráter algum outro. Então, você percebe que com pouco custo, aumenta muita força. No caso aqui, você percebe que é 4.000, onde o Kaidozinho que nós temos de uma outra arte, ele tem 10.000. E o nosso líder, nós temos aqui 5. Mas, juntando este com esse, já temos 9. Apenas colocando mais um, 10. Então, com pouco esforço, nós já temos um golpe forte. Então é interessante porque, nossa, Rafa, mas um custo para dar 4.000 de força, isso não seria quase que dobrar a força dele? Sim, mas se você imaginar que essa carta ela representa um dos melhores golpes dele, onde ele dá isso repetidamente em diversas batalhas consecutivas, ou seja, com pouca força, muita força, ou seja, com pouquíssimo esforço, muito poder. Então faz todo sentido ter esse flavorzinho interessante dentro dessa proposta. Então achei bem legal porque, apesar de ser uma cena que é até icônica no mangá, então você percebe que tem esse estilo mais mangazeiro, a galera que assistiu toda a batalha em Onigashima vai lembrar dessa cena aqui, ele explodindo uma das casas. Então você percebe que não apenas o flavor do sentido da carta, do efeito da carta, mas o próprio cenário trazendo aqui. E continuando aqui nas cartas de custo 1, nós temos aqui o Ginrumi, que você pode ver que não tem nada de especial, é apenas uma carta que a gente chama de Vanilla, que é aquelas cartas que não possuem efeito nenhum. Para a galera que joga Pokémon, aquele Pokémon básico que simplesmente é só uma escala evolutiva, ou para a galera que gosta de Yu-Gi-Oh! É aquela carta amarela sem efeito nenhum. Carta de 3.000, e o que é interessante dessa carta especificamente, é que ela dá aqui o counter mais 1.000, ou seja, durante a batalha, essa personagem, ela meio que sacrificaria na batalha para aumentar a força de algum outro personagem. Obviamente, se a gente considerar um pouco de flavor, dos piratas, que a gente chama, né, os piratas animais, eles seria um sacrifício, mas sacrifício mesmo. Não seria algo tão lindo e tão épico como talvez um deck dos Chapéus de Palha, por exemplo, onde sacrifício seja mais emocional. Mas no caso aqui, acredito que seja mais essa ideia, porque ela sacrifica, ficando na frente, explodindo, fazendo alguma coisa e aumentando a força do líder, ou sim, a força de um outro caráter. Então aqui, nós seguindo em frente, a gente vai agora para as cartas de custo 2, onde nós temos este aqui. Você percebe que, como nós temos novamente uma carta vanilla e o efeito continua de 1.000, como o custo agora é aumentado para 2,
a gente vê que tem aqui o aumento para 4. Então você percebe que, não vou dizer que o One Piece é uma carta extremamente, com um baralho extremamente equilibrado, onde diversas coisas são pontuadas e pensadas, porém, como o Vanguard já existe há bastante tempo, ele já consegue ter uma noçãozinha da mecânica, então faz toda a diferença. Então, no caso, aumento de custo, mantendo o efeito, tendo Vanilla, um aumento aí de 1000. Então você pode tanto gastar 2 para ser mais 1 no ataque, ou você segura para dar um efeito. No caso, acredito que para a estratégia da carta roxa, né, do deck roxo, acho que faz mais sentido manter essa carta aqui na mão, fazendo com que fique esse 1000zinho a mais. E no caso aqui nós temos agora a Black Maria, onde você percebe que o custo 2 se manteve e teve um abaixo. Então, no caso, Rafa, essa aqui não seria tão melhor, porque no caso é custo 2, 10.000 e tem 4, então poderia ser um pouco mais? Sim e não, meus queridos, porque você percebe que o counter continua, ou seja, ela ainda tem a habilidade de ser descartada e sim dar força ao combatente. Então aqui não seria tão necessariamente uma ideia de coisa, mas você percebe que ela tem uma habilidadezinha chamada Blocker, ou seja, não importa muito a questão da habilidade dela em si, mas sim a capacidade de ir na frente do líder e fazer com que o ataque vá nela primeiro. Não acho que a Black Maria, considerando o que ela faz no anime, tem habilidade de blocker. Acredito que seria mais essa ideia de talvez uma relação forte com o Kaido, quanto a um pouco do background, mas acredito que talvez alguma outra carta que tivesse algum outro personagem que tivesse um pouco mais de empatia, talvez no caso seja empatia pela causa, mas no caso você percebe que existe agora essa habilidade de blocker que, além de você poder utilizá-la como um aumento de força, você pode utilizá-la como uma forma de bloquear o ataque do oponente. E quanto mais efeitos e o custo se mantém baixo, você tem que reduzir alguma coisa. Então, ao custo de metade de força, a gente ganha mais uma habilidade. Então faz todo sentido, tendo aqui essa resposta. Seguindo aqui, nós temos agora o Hushu, onde novamente nós temos o custo 3, com, no caso, um trigger de jogar essa carta, algo interessante, com o 3000, mas o interessante é que quando ela entra em jogo, você retorna um dom, e no momento onde tiver um KO, você pode, no caso, destruir um oponente, uma caráter que tenha custo 3 ou menos. Ou seja, no momento que você coloca ele, você retorna um dom. E com isso você tem o nocaute de um personagem de custo 3 ou inferior. Você percebe que não tem uma força muito grande, mas o interessante aqui é o quesito dessa habilidade. O Hushu, ele é um personagem forte no anime? Sim, ele até deu um leve trabalho para um Jinbei, não que seja alguma coisa muito trabalhosa, mas você percebe que sim. Então, no caso, eu vejo esse personagem, pelo menos o flavor que essa carta traz muito mais um flavor de eu sou um eliminador de minions. Ou seja, no momento que eu entro, eu tiro da frente alguém de custo 3 ou menos. O interessante é que numa Mirror, ela já tiraria a Black Maria. A Black Maria tem custo 2, então no momento que ele entra, ele já tiraria a Black Maria da frente. Ou seja, ele aqui é muito mais estratégico. Tanto que ele, no caso, era um dos responsáveis por levar a fruta que agora é do Luffy, onde foi tirada aí pelo Shanks aí no passado. Então você percebe que essa carta aqui, ela tem tanto a habilidade de aumentar a força do líder, ou no caso de um personagem qualquer, ou de bloquear um ataque que pudesse vir. Já no caso aqui, o Hushu tem o objetivo de limpar essa galera aí e conseguir fazer com que os combos e as habilidades sejam direcionados para um outro momento. Então, no caso, essa carta tem muito mais aquela função de ela entra, pá, e limpa fora uma das cartas.
que estão ali na frente como um possível blocker ou um possível defesa de alguma coisa. Então achei interessante porque aqui o Rusu, ele seria meio que um personagem forte. Não, é 3.000, não é tão forte quanto talvez um 4, um 5, mas pelo menos aqui nós já temos um possível limpador de board que faz todo sentido dentro dos Piratas das Feras do Kaido. Com aqui a gente entra numa carta do tipo, no caso, estágio, na verdade, onde a gente tem aqui que na sua fase principal você pode no caso cansar isso, no caso virar essa carta, e o seu líder agora ele pode fazer com que tenha essa meio que tipo, se o líder for no caso o nosso líder, que é um dos Piratas das Feras, então se por acaso o seu líder for um dos Piratas das Feras, você pode adicionar um dom a mais no seu deck. Então, no caso, o que você faz? Você vira isso e aumenta um dom, porque vocês perceberam que diversas habilidades é retornar um dom da sua pilha, no caso do seu board, para a sua pilha. Então aqui, Onegashima. Interessante porque o que acontece? A Batalha de Onegashima é o terreno dos nossos protagonistas, que é os protagonistas do deck, estou falando que é os Piratas das Feras. Então, como isso aqui é como se fosse uma localidade, um estádio, para quem está vendo, assim, tanto que o nome mesmo, estádio, já mostra aqui, e para o Pokémon funciona da mesma forma, ou uma carta de campo, caso seja uma questão mais de Yu-Gi-Oh! Então você percebe que existe sim esse estádio que vai dar forças e habilidades para as nossas cartas protagonistas, que são os Piratas das Feras. E como grande parte das habilidades consiste em retornar um dom, esse aqui dá um dom inicial, no caso, um dom a mais. Então, no caso, você pode gastar, entre aspas, de graça, onde ao invés de ser 2, são 3, porque um vai ser retornado, então se equilibra as coisas. Então é interessante porque isso aqui mostra realmente tanto a mecânica do deck, que é esse aumento de ramp, ou seja, fazer com que mais dons apareçam para que as habilidades sejam trigadas de uma maneira mais fácil. E você percebe o flavor da carta, onde diz: nesta localidade nós podemos nos dar muito melhor do que outras cartas. Então mostra que isso aqui não é apenas um terreno em si, mas mostra que o flavor da carta diz: nós somos mais conhecedores da localidade, então podemos tirar o nosso potencial maior, diferente de você, que está chegando aqui pela primeira vez. Então faz todo o sentido. Nós temos aqui agora Sasaki, onde o custo se mantém 3, nós temos aí um counter de mais 1000 e habilidade de 4. Ou seja, você percebe que de uma forma geral ela tem habilidade, temos uma força alta, temos um counter e quando ele entra você compra uma carta, no caso aqui retornando um dom. Então eu vejo assim que essa carta, o flavor dela seria aumentar recursos. Considerando um pouco a própria história, onde esse aqui também era responsável por algumas captações, tanto enquanto questão de treinamento também de outros soldados, faz todo sentido. Porque se ele faz treinar os soldados, ele que chama pessoas, e ele tem uma draw, então o flavor faz todo sentido com a narrativa. Então eu achei interessante que quando um jogo de cartas ela faz sentido com a mecânica que você tem, com a proposta que você tem, com o flavor que você tem, deixa muito mais legal. Não estou falando que, no caso, eu tenho um equipamento que é uma bota, vou equipar numa cobra e agora a minha cobra vai dar um chute. Ou no caso, um meu Wooper do Pokémon que não tem braços vai dar um Mach Punch. Não estou falando que isso necessariamente é uma bosta. Porém, se é possível, no quesito da própria programação do jogo, identificar tais informações, quanto mais gatilhos você puder gerar e fazer mais sentido, melhor. Porque acontece tanto a imersão do jogo, onde você percebe que existe essa imersão, quanto a própria suspensão da descrença, onde fortalece essa imersão. Chegando aqui, agora nós temos o Drake. Nós temos aqui o Drake como simplesmente um caráter, que você percebe que ele tem custo 3, não tem habilidade nenhuma, tem um custo, no caso, um poder mais de 1000 e com um poder total de 5000. Ou seja, você percebe que esse 5000 bate muito forte com o poder do nosso líder, ou seja, ele é um peão de infantaria, ou seja,
teria o poder de dar um possível nocaute, já que o empate vai para quem está atacando. Então você percebe que tem essa ideia de que esse aqui... E você vê que também no anime, o X-Drake, ele tem, apesar de colocado aqui como... Ele tem tanto o Piratas das Feras, que ele tem meio que essa relação com o Kaido, apesar de ter uma traição depois. Também faz parte dos Piratas Drake, ou seja, tem a mecânica com os próprios piratas dele mesmo, e com a própria Marinha, onde você percebe que ele é os 3 tipos. Navy, que no caso seria a Marinha, Drake's Pirates, no caso os Piratas de Drake, e também aqui os Piratas das Feras. Então você vê que existe esse flavor e eu acho muito legal quanto realmente faz esse sentido. Aqui nós temos aqui o Jack, um dos grandes... que a gente chama de trio monstro de cada uma dos Yonkous, e no caso aqui o nosso trio monstro é o Jack, o Queen e o King. Então nós temos aqui 4.000, também tem esse poder de counter, onde que quando ele entra você pode descartar uma carta da sua mão e você coloca um dom a mais no seu deck para ativo, ou seja, ele também aumenta a força. Ele é um personagem extremamente forte? Não. É um 4.000? É. Mas acredito que a habilidade dele seja muito mais para você poder entrar e poder rampar, para conseguir aumentar tanto as habilidades do Kaido quanto outros que necessitam dessa força. Então, no caso, ele seria meio que o primeiro boss. Apesar de ser parte do trio monstro do Kaido, eu vejo ele muito mais como aquele que é o primeiro obstáculo para os protagonistas, fazendo com que, ao adentrar, ele vai buffar os seus aliados, enfraquecendo os outros. Então acho que faz todo sentido. Com o caso aqui nós temos a Uchi, onde ela também é uma pirata de infantaria. Você percebe aqui pelos 5.000 que faz todo sentido, além de ter um counter 2, ou seja, ela não é apenas um quesito de infantaria, mas você percebe que o suporte dela é muito mais forte, porque o suporte dela faz com que aumente em 2.000 o ataque. E você percebe que existe uma cena muito icônica dentro da Batalha de Onigashima, que é a Uchi falando tanto para o Usopp quanto para a Nami que para eles admitirem que o Luffy nunca seria o rei dos piratas. Ou seja, você percebe que uma possível explicação para o aumento de força de 2.000 é esse fator emocional, onde ela fortalece o seu líder com o fator emocional, dizendo que nem a própria tripulação do outro time acredita que o capitão dele poderia vencer, aumentando essa força. E a habilidade dela é que quando ela entra, você pode retornar e no caso você pode baixar uma criatura com 4 ou menos. Ou seja, ela dá esse fator emocional para o seu time, falando, ó, quando eu entro aqui, vocês podem entrar junto comigo. Então eu achei bem interessante pelo fato de que quanto mais flavor tiver a carta, reforçando, obviamente, muito melhor. No caso aqui, nós temos o Page 1, onde você percebe que tem aqui ele que o mais um de counter 6. Então, apesar de ser vanilla, você percebe que sim, ele é uma criatura de infantaria. Você percebe que quando ele vira aquele outro dinossaurão, meio que o espinossauro, aí então você percebe que existem todos esses fatores, então faz todo o sentido. Novamente aqui nós temos agora uma outra carta de evento, custo 4, que durante a sua main phase você compra uma carta e pode adicionar um dom a mais. Então você percebe que essa carta aqui serve também para rampar. Você gasta 4, compra uma carta e aumenta um dom, ou seja, serve tanto para aumentar o recurso. E você percebe que aqui, ó, Leader Performance Disaster, ou seja, o trio de desastres do Kaido, existe aí tanto a intensificação e o preparo para a vinda do próprio Kaido, porque o Kaido é 9, então ao colocar essa carta aqui, aumenta em mais um, além de comprar uma carta, podendo vir o próprio Kaido, e também está preparando para uma batalha. Então achei bem interessante porque como ele coloca ativo mais uma carta, faz com que você possa usar uma nova habilidade, porque normalmente quando entra alguma carta nova, faz com que gaste
retorne 1, então faz todo o sentido. Aqui, agora, um dos asses do deck, que é o Queen, 6.000, uma carta de infantaria muito forte, que além de ter o próprio capacidade de bloco, onde você pode colocar ele em campo para blocar, e por ter 6.000 é algo mais difícil de passar por cima, o outro precisa gastar recursos, no caso o Santi precisa ficar mais forte para conseguir fazer e passar por cima desse Queen. E além disso, que quando ele entra em jogo, você retorna 1 e pode comprar 2 cartas e descarta uma carta da sua mão. No caso, o Queen, ele é um cientista, então meio que descartar o que ele não quer, tanto que ele usa muitas cobaias para desenvolver as suas tecnologias e comprar novos recursos. Então, achei bem interessante, porque novamente faz todo sentido para a sua lore dentro do jogo, dentro do anime, onde o Queen, ele descarta as cartas da sua mão, como se fosse lixo, tanto que até mostra aqui que a carta, né, Trash One Card, meio que jogue fora uma carta da sua mão. Então, você joga fora uma carta da sua mão, meio como se fosse umas cobaias para ter esse aumento de recursos. E aqui, uma das habilidades do próprio Queen, que é o Brachio Bomber, onde ele cai de cabeça aí em cima da Big Mom, uma outra cena bem icônica, onde ele cai de cabeça junto aí, explodindo a cabeça dela, e não fazendo muita coisa, porque estamos falando da Big Mom, né, da grande mamãe. Então você percebe que o que acontece? Quando acontece um KO de um personagem, você pode, com custo 6 ou menos, você pode adicionar aí um dom a mais para a sua pilha. Então o que acontece? O nosso Queen destrói uma carta que tem um custo maior, tem um custo maior ou menor, no caso pode ser pequenininho mesmo, ele aí aumenta um dom, ou seja, pode acontecer de quando meio que, no caso, o Rusru entra e tem a destruição de alguma carta com custo menor, você paga, no caso aqui, 6, e você pode aí, no final das contas, dar mais um ramp dentro das suas habilidades. Então você percebe que, além de ter um nocaute aí, você tem aí também um ramp. Realmente acontece aí o Queen vindo com tudo, explodindo aí a cabeça da mama. E aqui nós temos o King, né, o Wise, um grande poderosão dentro, não do deck em si, porque ainda temos o Kaido, mas o próprio King aí, um lunariano aí, muito forte, falando sobre o deck do Kaido, ainda tem todas essas habilidades. E vocês podem perceber aqui os detalhes todo bonitão aqui em volta, todo foil, é algo maravilhoso. O King é incrível, além de ser lindo. Então aqui o King, 6 custo, 7.000 de força, ou seja, muito forte, com força suficiente para derrotar diversas cartas de líderes, provavelmente. E nós temos a habilidade que quando ele entra em jogo, você retorna 1 e você consegue dar um KO obrigatório em uma criatura de custo 4 ou menos. Ou seja, ele já entra destruindo alguma carta, e como a gente pode ter visto, temos diversas cartas tirando grandes forças, ou até mesmo quando a gente pega aqui, ó, o Page One tem uma força suficiente para derrotar o nosso líder, que tem 5.000 de força, e ele é 4, já chega ele, já pega, já destrói e já consegue um nocaute garantido. Então sim, uma extremamente carta forte, e no próprio anime também ele é forte pra caramba. E nós temos aqui o Ais do nosso deck, o próprio Kaido não é o líder, porque a gente percebe que o líder do nosso deck este aqui, o efeito é um pouco diferente, tem algumas mecânicas diferentes, mas aqui a carta mais forte é esta daqui, que é a carta do Kaido, 10.000 de força, forte pra caramba, que quando ela entra em jogo você retorna 5 e você consegue fazer o nocaute de um caráter de custo 6 ou menos. Ah, mas Rafa, no caso o King voltava 1 e tinha a mesma habilidade, por que seria tão cabuloso? Porque o que acontece? Aqui você consegue fazer um nocaute não apenas de uma carta que é um custo 4, mas é um custo 6. Ou seja, até mesmo o próprio Queen, que é uma carta muito forte, consegue retornar. No caso, o nosso King, ele consegue fazer um nocaute, mas o nocaute é de custo 4. É custo 4 ou menos. Aqui já é custo 6. E as cartas de custo 6 são extremamente fortes. Ou seja, você retorna muita carta para a sua pilha em custo de derrotar uma carta bem forte do oponente. E outra coisa, é 10.000. É quase que uma vitória garantida dentro de uma batalha, porque ele é forte pra caramba. A gente vê que tem Rush. E essa habilidade Rush faz com que ele ataque no mesmo turno que ele entrou em. Ou seja, ele já entra em campo,
você já retorna 5 dons, já tira o possível bloqueador ou uma carta que seja muito forte no campo do oponente, e já, pau, já mete aí um 10 milzão com toda a força, com dando um nocaute aí praticamente garantido. E para finalizar, nós temos aqui o nosso próprio líder, o Kaidozão, 5.000, 5 de vida, onde que é a quantidade de cartas que você vai ter antes que você perde o jogo. E durante a sua vez, uma vez por turno, você pode retornar 7 cartas da sua pilha para a volta. E você pode descartar, no caso, uma carta da vida do seu oponente. Ou seja, durante a sua vez, se você retorna 7, você ganha um nocaute garantido. Ou seja, uma vez por turno, se você tiver 7 dons dentro do seu campo, você consegue fazer com que ele tenha. Ou seja, Kaido é muito forte, o Kaido ele tem assim uma proposta de deck bem forte, onde vê que tem cartas muito pesadas, porém, como a habilidade de ramp faz com que você ganhe um pouco mais, com isso você chega a 10 com mais facilidade, porque sim, você precisa que essas 10 apareçam com mais frequência. Então eu gostei bastante dessa proposta, bastante dessas cartas, porque quando a gente fala de Kaido, a gente fala de força bruta, e esse deck realmente mostra bastante força bruta. Não é necessariamente muito agressivo, como no caso seria o vermelho, mas você percebe que existe sim a capacidade de colocar mais rapidamente essas cartas em campo, mostrando que eles são bélicos, que eles são brucutus, como mostra no deck de uma forma geral, onde Kaido, o rei das feras, a criatura mais forte que existe, juntamente com os grandes pesos pesados que aparecem nesse deck. Então, pessoal, esse aqui foi o deck de One Piece para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e chegaram até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, porque vídeo a gente traz aqui todos os dias de segunda a sexta, falando um pouco sobre temáticas, sobre world building, sobre técnicas de escrita, sobre ambientações e, obviamente, formas bem interessantes de trazer mais e mais conteúdos aí para vocês. Use e abude das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!